Olá, boa tarde, boa terça-feira para você, obrigado pela companhia com a gente. Hora de almoço, hora de informação aqui na Novo Tempo e nós vamos aos destaques desta edição. O governo federal anuncia um pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis no país. Subsídios para o diesel e o gás de cozinha, redução de impostos e crédito bilionário para o setor aéreo estão entre as ações anunciadas ontem. E ainda, uma ação da Polícia Civil está aproximando estudantes e agentes da segurança pública dentro das escolas. O Papo de Responsa cria espaços de confiança, incentiva o diálogo e já ajudou a romper ciclos de violência, abrindo portas para denúncias de abusos e crimes. A partir do relato da minha história de vida, eu tento sensibilizar eles, de que as escolhas podem ser feitas, as melhores escolhas, para que no futuro a gente possa ter as melhores consequências das suas escolhas. Em Cachoeira do Sul, uma iniciativa voluntária transforma vidas há quase 3 décadas. Dona Ieda criou o grupo da Maturidade Anos Dourados, que reúne idosos para convivência, cuidado e apoio mútuo. Uma missão que já dura 27 anos e faz a diferença na melhor idade. A gente fica uma irmandade, uma família aqui. Eu gosto de tudo aqui. A convivência, amizade, tudo amigo da gente, né? Você não pode perder essa história. Dificuldade para ouvir não é apenas coisa da idade. A perda auditiva na terceira idade é mais comum do que se imagina e pode comprometer a qualidade de vida se não for tratada. Hoje, ao vivo no NT Sul, nós vamos falar sobre os principais sinais de alerta e a importância do diagnóstico com a fonoaudióloga Taisane Rodrigues Sanguebusch. E você de casa pode participar com a gente, tanto para contar a sua informação, para contar a sua notícia, quanto para participar desse bate-papo sobre perda auditiva, sobre a qualidade da audição. Então mande para a gente a sua pergunta, a sua mensagem. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. E nossas lives também já estão no ar, com o mesmo conteúdo que vai ao ar aqui na telinha, na televisão. Você nos acompanha aí por meio das lives e pode participar. facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça está no ar. O governo federal anunciou ontem medidas para conter a alta dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, que ameaça aumentar a inflação. O conjunto de iniciativas prevê subsídios para diesel e gás de cozinha, além da redução de impostos e apoio ao setor aéreo. O governo federal tomou a frente e anunciou um pacote de medidas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Entre as principais medidas está a criação de uma subvenção de R$ 1,20 por litro para importação de diesel, com divisão igual de custo entre União e Estados. Também foi anunciada uma subvenção extra de 80 centavos por litro para o diesel produzido no Brasil. Além disso, o governo vai zerar os impostos federais sobre o biodiesel. Para o gás liquefeito de petróleo, será concedido subsídio de R$ 850 por tonelada para o produto importado. A medida busca equiparar o preço ao GLP nacional e reduzir o impacto no custo do gás de cozinha. No setor aéreo, o pacote prevê até R$ 9 bilhões em crédito para companhias aéreas, com recursos operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. O governo também vai intensificar a fiscalização para evitar a prática de preços abusivos. Além disso, a MP passa a permitir a interdição de postos de combustíveis que aumentarem os preços de forma abusiva. Bom, e a gente fica acompanhando e torcendo, que essas medidas anunciadas, que tem aí um comprometimento das finanças públicas, tanto para o país quanto para os diferentes estados, que a gente possa sentir efetivamente isso no consumo final, no posto de combustível, para quem vai abastecer o diesel, nos demais combustíveis, como a gente viu na reportagem
do Bernardo Miller. Gente, a Polícia Rodoviária Federal registrou 808 acidentes nas rodovias brasileiras, com 57 pessoas mortas e 814 feridas. Os dados são da Operação Semana Santa 2026, realizada de quinta a domingo em todo o país. De acordo com a PRF, não foi possível avaliar se houve uma diminuição efetiva em relação aos números do ano passado, porque no último ano a operação do feriado foi mais longa devido à proximidade com o feriado de Tiradentes. Nós vamos ver na tela o detalhamento das ocorrências e também das abordagens da Polícia Rodoviária Federal. Então vamos lá. Os dados gerais são esses, do país, do Brasil, dos diferentes estados. Foram 808 acidentes nas rodovias federais, 57 mortes registradas e 814 feridos. Quanto à fiscalização, a gente teve o seguinte aqui, conforme a PRF: 79 mil veículos fiscalizados, 101 mil pessoas alcançadas por essas abordagens. Vamos aqui para a nossa próxima tela, em que a gente destaca as principais infrações que foram registradas nesse período. 31.797 motoristas por excesso de velocidade, multados, 4.744 ultrapassagens irregulares, 4.795 sem cinto ou cadeirinha, 1.179 motociclistas sem capacete, muita coisa, É um item básico de segurança, 455 ocorrências de uso de celular ao volante. Por outro lado, aqui, álcool e direção, 65.500 testes do bafômetro foram realizados, 1.293 autuações e 67 motoristas presos por esta condição. Vamos agora para a nossa próxima telinha, em que a gente destaca aqui os números do Rio Grande do Sul, especialmente. Então, ocorrências nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Pessoas abordadas foram 6.909, 36% a mais na comparação com o ano passado, embora fazendo essa distinção, que a própria PRF alertou que a duração da operação esse ano não foi igual à de 2025. Veículos abordados, 5.462, também teve um crescimento. Acidentes, houve uma queda aqui no Rio Grande do Sul, 16% a menos no número, mas foram 57, número alto ainda assim, nas rodovias federais. Acidentes graves foram 13, também houve uma redução, mas o número de mortes, infelizmente, ele aumentou, foram 2 a mais em comparação ao ano passado. Então, esses são os dados aqui dessa Operação Semana Santa, feita pela Polícia Rodoviária Federal, tanto os números gerais do país, quanto os números específicos do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai conhecer agora um pouquinho da história do grupo de maturidade Anos Dourados, do bairro Fátima. Um grupo independente criado a partir da iniciativa voluntária da Dona Ieda, que começou convidando os vizinhos da chamada melhor idade. Uma missão que há 27 anos beneficia e faz diferença na vida das participantes. Esses são somente poucos registros de momentos dos últimos 27 anos de pessoas que juntas passearam, se divertiram e desfrutaram da companhia umas das outras. Algo que persiste ainda hoje, uma vez por semana, quando o grupo de maturidade Anos Dourados se reúne. É quando a Ieda abre o espaço construído na própria casa para receber vizinhos do bairro Fátima e de outros bairros. Para ela, liderar e manter o grupo em atividade é uma missão levada muito a sério. Há 2 décadas atrás, ela foi voluntária no Grupo Maturidade Ativa do SESC por 2 anos. Mais do que experiência, ela adquiriu gosto pela proposta, a ponto de, em 1999, mobilizar as vizinhas e criar o próprio grupo. Os vários certificados comprovam a dedicação da Ieda em se desenvolver em diferentes áreas para saber conduzir o grupo. Capacitações em medicina preventiva, cuidados com idosos, culinária, desinibição e oratória e preparação para o voluntariado são apenas algumas. Eu acho que é uma missão que a gente tem, E por isso eu faço todo o esforço que faço para continuar fazendo. Acontecer o grupo, as coisas para eles e a participação delas, nas coisas que a gente sabe que precisa para a gente
viver bem, com felicidade, com saúde e amizade, né, gurias? Que precisa. É isso. Toda semana tem atividades diferentes por aqui, né? Como é que tu elabora essas atividades? Através dos livros, dos cursos que eu fiz. Então, cada vez, pode perguntar para elas aí, é diferente, tem diversas atividades, assuntos que a gente, cada uma dá o seu parecer e a convivência, né, de tudo. Tudo começa com um momento de reflexão, seguido pela atividade física, onde a regra é se movimentar, cada uma do seu jeito e conforme suas limitações. Todas adoram, e para cada uma delas, essa relação que se estabelece da convivência semanal significa muito. A Regina é a mais antiga do grupo. Desde o início. Começou em março e eu comecei em abril, no mesmo ano, né? Como é que foi o teu acesso? Tu veio por conta ou tu foi convidada? Por conta. É? Aham. Minhas vizinhas começaram aí, eu digo, vou entrar também. Aí estou até hoje. Por que é importante participar desse grupo? É a convivência, a amizade, né? Saúde, é tudo. Eu vim, gostei e comecei a vir, né? Todas quinta-feira. E me sinto tão bem, porque eu sentia dor no joelho, nas juntas, e agora eu não sinto mais nada. Dela ensinar a fazer os exercícios, sabe? Isso é muito bom, minha convivência com as amigas, tudo, né? A gente fica uma irmandade, uma família aqui. Eu gosto de tudo aqui. A convivência, amizade, tudo amiga da gente, né? E a Ieda é muito boa, eu gosto muito dela. E tudo de bom. Não gosto de falhar. Eu me sinto muito bem aqui. Eu fico aqui, no dia do almoço mesmo. O pessoal foi indo embora, fiquei só eu e a Ieda conversando. Ela foi até o portão, era noite, eu estava aqui. Conversando, troca de ideias. Isso, é. Faz bem pro coração. Muito bem. Peguei uma depressão, assim, de ficar viúva, assim, e eu não quis ficar mais lá fora, quis ir embora pra cachoeira, né? Aí depois aí me indicaram, porque eu não entrava para um grupo, né? Aí eu entrei pro grupo. Aí melhorei, passou a depressão, comecei a vir no grupo e tudo, conversar, fazer ginástica, sair com ela e tudo. Melhorei da depressão, passou? Uhum. E aí toda semana tu vem? Todo dia, toda vez que tem. Sempre dia de atividade aqui de física, bem ao almoço e já vem para cá. Para a gente conversar antes, né, um pouquinho. É bom conversar, né? Me sinto muito feliz. E as festinhas que a gente vai junto, né? Essa convivência faz bem? Faz muito bem. É a minha vida. Faço academia também. Faz de tudo um pouco? De tudo um pouco. Faz bem pro corpo e pro coração? Nós fizemos caminhada todos os dias. Eu e minha amiga ali. Todos os dias. Faz muita amizade? Eu tenho bastante amizade. Graças a Deus. Isso é bom. A gente faz porque tá junto, né? É bom. Uma outra faceta deste grupo é que elas não convivem somente aqui durante esses encontros semanais. Quando saem daqui, a amizade, a parceria continuam. Elas são vizinhas umas das outras e umas cuidam das outras também no dia a dia. Quando uma que tem duas, assim, que são as mais idosas, essas duas, as outras, se precisam de ajuda, as outras ajudam também. Se eu fico sabendo, as vizinhas da idade aqui perto, minha, eu também vou lá levar um alimento, vou lá ver se tomaram remédio, se precisa de ajuda. Eu sempre fiz isso. Tem uma assistência fora daqui, vocês se acompanham fora daqui mesmo? Fora daqui, dentro da amizade que conseguiram aqui, que fizeram aqui. A hora que alguém precisa, essas três aqui são vizinhas. Então, elas sempre dão apoio para aquela ali que é mais idosa e que precisa vir. Essa aqui ajuda essa outra aqui, que é minha vizinha também. Então, assim, eu acho assim, muito importante isso aí, né? Já valeu muito a pena o meu esforço de ter formado esse grupo. A vida abraçará vocês. Então, nós vamos cada um dar um abraço na outra. Um bom outro.
Só existe ali. Coisa linda, né? A iniciativa aí da Dona Ieda. Dona Ieda, parabéns por essa iniciativa que com certeza está unindo aí a região, pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa etária, que vão compartilhando as coisas da vida, né? As alegrias, os dissabores também, distraindo a cabeça, algo que faz tão bem, que outras iniciativas assim possam surgir, porque às vezes essa aí é uma característica que afeta muitos idosos. A pessoa chega numa idade um pouco mais avançada, vai se isolando, e o ser humano foi feito para o compartilhamento, né, para ter essa questão social de contato com outras pessoas. Muito bacana a iniciativa, bacana mesmo, né, uma iniciativa que é voluntária e a gente gosta muito de contar histórias assim. Parabéns às gurias, né, que estão frequentando aí o espaço e confraternizando. E você de casa, frequenta também algum espaço dessa natureza? Quer contar pra gente? Manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho tem a nossa interatividade aqui e o WhatsApp está à disposição, 51997697129. Estou esperando a sua participação. Pois bem, já está na tela, opinião, está na hora da fala de Francisco Bastos, que é especialista em saúde, não é? Teve um papel muito preponderante aqui em Cachoeira do Sul na questão da saúde pública no município, para a implementação do SUS, gestão plena de saúde. E hoje é o Dia Mundial da Saúde, um dia que serve mundialmente para a gente refletir sobre o acesso da população, ou das diferentes populações, das diferentes comunidades, no acesso à saúde. E o Francisco Bastos chega agora para falar sobre isso. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Ele remonta à data, de 7 de abril de 1948, quando foi criada a Organização Mundial da Saúde. Esse organismo, que está vinculado à Organização das Nações Unidas, ele foi muito conhecido, digamos, ou publicizada a sua atuação durante a pandemia de Covid, pelas suas determinações, por tudo que envolveu, né, aquele episódio tão marcante no mundo todo. Mas ela tem um papel mais importante, que seja de estimular, no primeiro momento, ela foi criada no pós-guerra, estimular a paz, estimular a implantação de sistemas de saúde, apoio à pesquisa, enfim, para que se buscasse, no mundo todo, qualidade de vida. No Brasil, nós temos uma situação que é o nosso Sistema Único de Saúde, que também traz como peculiaridades toda essa busca de qualidade de vida e de acesso da população ao serviço de saúde. Mas o tema deste ano, a cada ano dessa comemoração, é feito em cima de um tema, e este ano é relacionado com a universalização. Então, uma ação global, é chamada uma ação global, para que tenhamos uma cobertura universal de saúde. O que é isso em palavras mais simples? Saúde para todos. Que não se tenha uma discriminação, uma divisão em termos do acesso aos serviços públicos, mas do acesso aos serviços de saúde de maneira geral. E um dos princípios do SUS é justamente a universalidade, que foi conquistada na Constituição de 1988 e sacramentada depois nas leis que vieram para a organização do SUS. E esse princípio, ele é um princípio dos mais importantes, se não o mais importante de todos. Porque quebrou uma tradição histórica, e a nossa tradição, ela é ruim no sentido de colocar as pessoas no mesmo patamar de direitos. Nós temos muita discriminação até os dias de hoje. Então, a reforma sanitária que desencadeou o Sistema Único de Saúde, ela buscou quebrar justamente esta situação.
Claro que entre a questão legal e a questão prática, nós ainda temos muito o que fazer. O que a gente vê são dificuldades, o que a gente vê é morosidade, é toda uma dificuldade muito grande que a população enfrenta para usufruir desse direito, que não é benesse e não é gratuito. Ele se dá em cima dos impostos que nós pagamos, inclusive os próprios beneficiários do SUS. Quando compram qualquer coisa, pagam imposto e esse imposto vai depois para ser, distribuído os recursos para dar atenção e fazer valer o papel do Estado. Então, eu acho que de muito bom, de muito bom gosto a temática deste ano. Apesar de todos os pesares, nós temos no mundo todo sistemas de saúde em que a universalidade ela já conseguiu avançar muito, já conseguiu se concretizar através de políticas públicas e também da participação da sociedade. E falando em participação da sociedade, ela, através dos seus organismos, ela pode pressionar os governos para colocarem em prática isso que já está garantido na Constituição Federal. De qualquer sorte, é um dia para a gente comemorar, é um dia para a gente refletir e um dia também para a gente entender o que se passa e o que podemos fazer para se concretizar a universalidade na saúde. Boa tarde. E agora é a hora da sua participação aqui no NT Sul, espaço aberto para você dar o seu recado, contar o que está acontecendo onde você está e fazer parte aqui do nosso jornalismo. 51997697129. Vamos para a telinha? Participação da Simone, ainda muitas mensagens, né? Tratando da questão dos orelhões, reportagem que a gente exibiu ontem aqui no NT Sul, até 2028 tem que retirar todas essas estruturas antigas das ruas. E a Simone está contando aqui o seguinte, na verdade falando duas coisas. Quero parabenizar vocês pelo Dia do Jornalista. O Dia do Jornalista é hoje, não é? Que Deus continue abençoando o trabalho diário, trazendo até nós as notícias da cidade e do mundo. Encontrei essa foto que meu filho aproveitou para tirar e ver como era a sensação de ligar de um orelhão, pois ele não vivenciou essa época. Tá aí o Eliseu. Obrigado, Simone, pela participação, pela homenagem. Um abraço também pro Eliseu. Ótimo dia aí para vocês. Quem mais? Temos aqui o recadinho do Will. Pois olha, ontem eu fiz aqui um desafio, naquele contexto da reportagem dos orelhões. A gente falou bastante sobre hábitos antigos das ligações, né? E aí eu fiz aqui um desafio que era o seguinte, se algum telespectador teria eventualmente coleções dos cartões, não é? Que já eram uma modernidade para a questão dos orelhões, porque antigamente eram as fichas. E o Will mandou mensagem aqui, ainda tem uma coleção desses cartões, olha só que bacana. Nossa coleção de cartões agora herdada pela Julinha. Muito bom, Will, obrigado pela participação, por compartilhar com a gente aqui também heranças, né, de uma outra época, mas que ficam aí na memória como uma boa lembrança. Obrigado, meu amigo, pela participação, um abraço para ti e também para Julinha. Daqui a pouquinho mais recados da audiência, você de casa pode continuar interagindo com a gente. E a seguir, uma ação da Polícia Civil está aproximando estudantes e agentes da segurança pública dentro das escolas. O Papo de Responsa cria espaços de confiança, incentiva o diálogo e já ajudou a romper ciclos de violência, abrindo portas para denúncias de abusos e crimes. A partir do relato da minha história de vida, eu tento sensibilizar eles, né, de que as escolhas podem ser feitas, as melhores escolhas para que no futuro a gente possa ter as melhores consequências das suas escolhas. Dificuldade para ouvir não é apenas coisa da idade. A perda auditiva na terceira idade é mais comum do que se imagina e pode comprometer a qualidade de vida se não for tratada. Hoje, ao vivo no NT Sul, nós vamos falar sobre os principais sinais de alerta e a importância do diagnóstico com a fonoaudióloga Taisane Rodrigues Sanguebusch. Nós voltamos em menos de um minuto. Continue aqui na telinha da TV Novo Tempo. E já estamos de volta aqui na Novo Tempo com o telejornal NT Sul. Ótima tarde para você.
E a gente sempre volta do intervalo falando um pouquinho das condições meteorológicas do dia e vamos ver imagens deste momento no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que já amanheceu chuvoso, né? Até alguns raios e trovões, algum vento na madrugada. Chove, portanto, ao longo desta manhã, nesse horário também, e está no radar alguma previsão de temporais ainda ao longo do dia. Alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul já tiveram alguma condição de vento mais forte na madrugada, hoje de manhã, com algum destelhamento, e essa condição ela ainda continua e, portanto, é necessária a atenção das diferentes populações. A gente confere mais detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com chuva e assim deve permanecer ao longo do dia. Ainda tem risco de temporais da tarde para a noite. Temperatura mínima 20 graus e máxima 24. Quarta-feira o sol já volta a aparecer entre nuvens, mas o tempo ainda não fica 100% firme. Segue a condição para pancadas de chuva e até para temporais isolados. Mínima 18 graus e máxima 22. Quinta-feira a temperatura cai, já dá para providenciar um casaquinho de manhã e ao longo do dia a sensação térmica fica agradável, com predomínio do sol. Mínima 16 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Por causa do ciclone extratropical que se formou ontem no Uruguai, a terça-feira tem forte instabilidade no Rio Grande do Sul. A chuva já atinge todo o estado. Ao longo da tarde, uma linha de instabilidade associada ao sistema avança pelo estado, com previsão de chuva e temporais em diversas regiões. O principal risco são os vendavais. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 28. Também 28 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 31 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 25 graus. Hora de mais participações por aqui. E você, o que nos conta? Vá mandando aí o seu recadinho. Já destaco, daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar sobre audição, sobre perda auditiva. Tem dúvida sobre isso? Tem alguém aí na sua casa que de vez em quando não entende muito bem, tem que aumentar mais o volume da TV ou falar mais alto? O que é normal, o que não é, quais são os sinais? Daqui a pouquinho entrevista e você de casa pode participar mandando a sua questão aí, a sua dúvida para esse número que está aparecendo na tela, tá bem? Participando com a gente aqui, o telespectador pediu para a sua identidade ser preservada, a gente sempre respeita esse direito quando o assunto é pertinente, né? E o telespectador diz aqui o seguinte: passando para elogiar a limpeza da Praça da Soares. Talvez uma das praças mais bem cuidadas aqui de Cachoeira do Sul, né? Mas aí vem o outro lado, mas falta manutenção dos brinquedos e um banheiro. Vamos com crianças e acabamos tendo que ir embora por falta de banheiros. Então aqui a reivindicação para que também pudesse ter uma estrutura assim na Praça da Soares. Por outro lado, né, tem algumas outras praças aqui do município que tem essa estrutura, tem os banheiros, mas muitas vezes a condição é precária, nem dá para utilizar porque a limpeza não está em dia, né? E aí também é um outro problema. Mas muito obrigado, deixamos aqui a reivindicação que é certamente relevante, né? Diz respeito ao lazer, à utilização dos espaços públicos do município. Quem mais? Temos mais recados? O Ednei Santos também está fazendo aqui uma reivindicação. Moradores da localidade de Forqueta precisando da ajuda de vocês. As crianças ficam no tempo esperando o transporte escolar e seus pais também. Então você imagina, hein? O tempo de chuva como está hoje, agora o inverno já não está muito longe também. Você pega aqueles dias frios, muitas vezes com chuva, e aí como é que a criançada faz para aguardar? Complicado, né, Ednei? Deixamos aqui a tua reivindicação, tá bem? Tomara que seja possível que essa reivindicação possa ser atendida. Quem mais? Temos aqui a participação do Molisson Machado, ainda falando sobre a reportagem de ontem, né? Sobre os orelhões que estão se despedindo, deixando a paisagem urbana porque estão sendo recolhidos. Eu usei muito o orelhão, essa foto é de 1987 em Porto Alegre, uma relíquia, diz aqui o Molisson. Obrigado, meu amigo, pela participação, um abraço para ti aí e um ótimo dia. Bom, daqui a pouquinho mais recados, participações dos nossos telespectadores
E eu estou esperando o seu recadinho também, destacando que daqui a pouco, então, tem a entrevista falando sobre perda auditiva e eu quero a tua participação por aqui. Trazer um outro lado da ação policial e criar vínculos e espaços de confiança com jovens estudantes são objetivos que norteiam o Papo de Responsa, uma ação da Polícia Civil que é realizada nas escolas. Como efeito prático, o programa abriu uma porta para que denúncias de abusos e crimes cometidos muitas vezes dentro de casa sejam relatados pelas vítimas, quebrando ciclos de violência e oportunizando uma nova chance para viver sem a sombra dos traumas. Criar um espaço de confiança aproximando a Polícia Civil de estudantes de escolas públicas e privadas no Rio Grande do Sul são focos do Papo de Responsa, uma iniciativa da Polícia Civil que leva até as escolas um momento de conversa e troca. Na 20ª Regional de Polícia, onde Cachoeira do Sul está inserida, mais de 2.000 estudantes já participaram do programa, que abre porta, inclusive, para denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, ou mesmo para o relato de situações de abuso vivenciadas dentro de casa. A dinâmica é simples, uma conversa informal sobre temas que fazem parte do cotidiano dos jovens. Linguagem simples e direta que gere a identificação e mostre um outro lado da função policial na sociedade. Acompanhamos uma edição do Papo, realizada na Escola Estadual Borges de Medeiros, em Cachoeira do Sul. 120 alunos, estudantes do ensino médio, participaram do encontro. A ideia do Papo é uma conversa aberta, sem uma estruturação formal, onde o aluno possa se sentir afetado primeiramente pelo nosso diálogo ali e depois ele se sinta à vontade para manifestar aquilo que pode estar acontecendo eventualmente na vida particular ou na vida escolar. Os temas abordados são bullying, violência, perspectivas de vida, drogas. Então, são temas que comunicam muito com a juventude. E, no final, normalmente, das palestras, esses jovens se sentem acolhidos por perceber que a Polícia Civil não é só aquela instituição autoritária, de coerção, mas é alguém que vem dialogar, fazer aquela aproximação instituição-comunidade. E é por causa desse acolhimento, dessa sensação de desestigmatização, que eles acabam se sentindo à vontade de nos procurar para depois a gente poder fazer algumas ações particulares com os pais, com a família, porque o Papo ele tem um tripé, Ele começa com a conversa com os professores, onde é apresentado o projeto, depois uma conversa com os alunos, que foi que a gente teve agora há pouco, e depois uma conversa com os pais, onde a gente tenta dar algumas ferramentas para os pais lidarem com esse período da vida, que é um período, com diversas situações ali que necessitam de ajuda, apoio de outras pessoas. O projeto é direcionado a jovens a partir dos 10 anos de idade e oferta, após a palestra, que dura em média 40 minutos, um espaço de troca para que os estudantes possam se manifestar, seja questionando os policiais ou mesmo expondo suas impressões a respeito do que foi conversado. O Macedo conta um pouco da sua história de vida e demonstra na prática vivenciada que as escolhas determinam o caminho de vitória ou não, mesmo em meio a dificuldades vivenciadas na infância. A minha história de vida é um reflexo da vida de vários jovens de periferia. Uma situação financeira difícil, violência, abuso sexual, oportunidade de drogas, de fazer escolhas erradas. Então, a partir dessa minha história de vida, como a da maioria, eu sempre digo para eles, eu não sou diferente, nem melhor, nem pior do que vários deles. É a minha história de vida. A partir do relato da minha história de vida, eu tento sensibilizar eles, de que as escolhas podem ser feitas, as melhores escolhas, para que no futuro a gente possa ter as melhores consequências das suas escolhas. Acredito que os jovens eles precisam de espelhamento. E quando eu venho dar o papo, normalmente eu começo contando um pouco da minha história de vida para criar essa empatia, essa aproximação a partir da minha história de vida, das dificuldades que eu encontrei na vida e das escolhas que eu fui fazendo a partir das perspectivas que foram se abrindo na minha vida. Então, essa aproximação entre a minha vida real, a minha história de vida, o meu testemunho para eles e aquilo que eu quero afetar eles, tocar neles, acaba criando uma sinergia muito positiva, assim, e no final sempre a gente tem um resultado muito efetivo. No estado do Rio Grande do Sul, o programa tem alcançado resultados efetivos a partir da denúncia de alunos vítimas de abusos. Foram contabilizados 71 boletins de ocorrência de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, 13 medidas protetivas e 4 prisões preventivas deferidas
ao longo de um ano. Um efeito prático do papo é a questão do aluno se sentir acolhido. A gente tenta quebrar esse estigma da instituição como algo coercitivo, autoritário, para que o aluno se sinta acolhido pela instituição. A Polícia Civil tem um lado repressivo, mas também tem um lado preventivo. E quando esse jovem se sente acolhido, eles nos procuram. Acontecem alguns papos, algumas conversas como essa. No final, alguns alunos que estão sofrendo violência, bullying, abuso em casa ou na escola, procurar a polícia, me procurar, para relatar isso e através disso a gente dá os encaminhamentos que são necessários, né? Assunto e iniciativa muito necessária, né? E mudando de assunto, agora é o momento de falar de uma fruta muito conhecida, saborosa e nutritiva. É a manga. Eu tenho certeza que você já provou ou, no mínimo, conhece essa fruta tropical. Nós vamos te contar tudo sobre a manga, curiosidades que talvez você não saiba sobre ela. Essa reportagem foi produzida por nossos colegas do programa Revista Novo Tempo, aqui da TV Novo Tempo. Olha, por sinal, a manga dessa camisa ficou na medida, hein? Perfeito. Mas no mesmo dia que eu mostrei pra você, você tava lá, mangando de mim. Eu lendo o meu mangá de boa e você mangando de mim? Seu cão chupando manga. Sabe qual foi meu erro? Foi dar pano pra manga pra um cara desse aí. Quer saber de uma coisa? Já me irritou já, ó. Chupa essa manga aqui. Eita, foi mal. Bateu em você, não? Mas você viu, né? A manga tá na boca do povo e na mesa também. E essa fruta aqui, você gosta? Pois aproveita, porque é tempo de manga. Vai uma manga aí. Você gosta de manga mesmo? Gosto. Eu gosto. De 0 a 10, qual a sua paixão pela manga? 8. Gostamos de manga. A manga rosa. Eu gosto mais dela um pouco mais verde, sabe? De que forma? A banana cortadinha com sal, né? Sem sal, só cortada normal ou então com suco. Geladinho assim, verão, gelado, menino, é ótimo. O café da manhã, pão de forma, a manga descascada e cortadinha, fatiadinha. É salada, né? Na salada é bom. Salada. Eu amo suco de manga e eu amo a manga. Só descasca com o dente mesmo, manda pra dentro, o negócio tem que ser bruto. Não tem ninguém que não conheça essa fruta tropical deliciosa. A manga é muito popular no Brasil e em diversos países de clima quente. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que ela não surgiu aqui, nem na América do Sul. A manga é originária do sul da Ásia e chegou até as nossas terras por meio de caravelas portuguesas, por volta do ano 1500, no período colonial. Ela se adaptou tão bem ao clima brasileiro que hoje é amplamente cultivada em várias regiões do país. Que a partir do século XVIII para o século XIX, há uma preocupação urbana que você tenha arborização, ou por questões estéticas ou por questões de insolação. E a partir desse período do 18 e 19, você tem o cultivo dessa manga em várias regiões, que vai gerar, inclusive, árvores frutíferas, que vai comercializar isso com uma certa intensidade nas feiras. Foi nesse período colonial que surgiu, inclusive, um mito. Já ouviu falar que manga com leite faz mal? Pois é mentira! Isso surgiu entre os séculos 16 e 19, para evitar que os escravos consumissem leite, um produto caro e escasso, reservado apenas à casa grande, enquanto a manga era abundante e acessível. A manga dominou o Brasil de um jeito que em todo canto ela tá, mas a cidade brasileira onde a manga estabeleceu seu reinado foi Belém do Pará, que hoje é conhecida como a Cidade das Mangueiras, de tanto que o povo plantou manga por lá. Essas árvores elas não são naturais, elas foram plantadas. Mas no final do século XIX, nós temos outro intendente, chamado de Antônio Lemos, que aí sim é uma decisão política dele, de plantar 2.000 mangueiras no centro de Belém. Na década de 70 para 80, transforma-se Belém na primeira cidade brasileira onde a mangueira passa a ser um patrimônio municipal. Então, a partir de 11 horas até umas 3, 4 horas da tarde, o sol é inclemente aqui. E para diminuir esse sol, a gente tem as frondas das mangueiras. E para a gente saber o que essa fruta está causando lá em Belém, fomos até a capital das mangueiras, que nossa correspondente, Núbia, conhece como a palma da mão. É tanto pé de manga plantado aqui em Belém que hoje a manga, ela cai do céu. Levar uma mangada na cabeça já virou até tradição.
Quem mora em Belém vive levando mangada na cabeça? Sempre, né? Já aconteceu comigo numa praça uma vez. Eu já tive a experiência de pegar uma no meu ombro, mas se pega na cabeça... No que você espanta, a manga tá caindo no seu lado, na cabeça, entendeu? Principalmente se cair em cima do carro, tem que comer para pagar o prejuízo do carro, né? Você tem alguma história ou alguma lembrança de manga na sua vida? Todos iam tomar banho na chuva, esperávamos as mangas caírem e então nós comíamos do nosso jeito, como nós gostávamos, chupando a manga mesmo. Aqui mesmo, nesse poste aqui, a gente ficava sentado por aqui, eu tava... O pessoal transinho, vinha ali, caiu uma na minha testa. Eu fiquei tonto ali na hora. A manga cai do pé igualzinho ao preço dela. Vindo de uma alta em março, esse mês ela caiu 105,12%. A maior queda do preço dela no ano. É como se o quilo da manga, que estava a R$10 em março, ficasse R$ 8,38 em abril. Mas isso varia de estado para estado. Em Fortaleza, no Ceará, por exemplo, a manga caiu 137,80%. A maior queda entre os estados do Brasil. Já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a queda foi a menor, apenas 62,18%. De todo modo, ela fica mais barata em todos os estados. Isso vale para todo tipo de manga. Manga tome, manga palmer, manga espada, rosa, haja manga. A variedade dela é grande e o valor nutricional mais ainda. A manga ela é riquíssima em vitamina C, então quando a gente pensa em resfriados, infecções, a vitamina C ela é um ótimo nutriente para combater essas infecções. O beta-caroteno é o que traz o pigmento ali mais amarelo, alaranjado, e ele é precursor de vitamina A. As fibras elas ajudam ali no funcionamento intestinal, na saúde da microbiota intestinal, e a gente tem um polifenol que é muito estudado na manga, que é a mangiferina, prevenindo inúmeras doenças como diabetes, pressão alta e alguns tipos de câncer também. Estados como Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia e Pernambuco, no Vale do São Francisco, são grandes produtores e exportadores de manga para o Brasil e para o mundo, principalmente manga palmer e tome. Os maiores compradores são a Holanda, a Espanha e Portugal. Em abril de 2025, a manga brasileira bateu o recorde de exportações, com 24,1 mil toneladas exportadas no valor de mais de 28 milhões de dólares no mês. Isso gerou emprego para quase 160 mil pessoas na mangicultura. Isso inclui gente que planta, cultiva, colhe e vende. E falando em vender, o Mango Mix usou sua carta na manga e inovou, trazendo a manga cortadinha no capricho com diversas opções de acompanhamento, desde sal, leite condensado e até tempero. Nossa correspondente Cida, lá de Fortaleza, no Ceará, teve o privilégio de conhecer essa franquia inovadora de pertinho. A manga já faz parte do cardápio do brasileiro. Mas o que muita gente talvez não saiba é que esse produto pode ir muito além do consumo tradicional. Aqui, a manga ganhou novas formas e até se tornou uma oportunidade de negócio. Essa ideia surgiu dessa maneira. O João tinha dois poderes, um de saber viralizar e um de trabalhar com manga. E tudo isso é através do fornecedor da Ceasa. E a nossa manga que a gente usa é a manga Tome. Se você quiser empreender no setor de alimentação, é muito importante que você esteja nas redes sociais para você ser visto. Tente ser um produto original, criar um produto que nunca existiu no Brasil. Hoje a pessoa ela não quer comer uma manga temperada, ela quer conhecer e comer e viver a experiência Mango Mix. Manga com tempero, manga com leite vegetal, inteira ou cortada no salzinho como eu tô comendo agora. Não importa o jeito que você vai consumir esse alimento. O que importa é você aproveitar o que ele tem de bom. Bom preço, boa variedade, bons nutrientes e, claro, bons sentimentos também. Até porque não tem como ficar triste comendo uma manga, não é verdade? Então aproveite e seja feliz, porque é tempo de manga! É isso aí, e ao longo deste ano a gente vai trazendo para você de casa informações sobre as frutas da estação. E se você quer mais receitas, aplicações práticas para o dia a dia da manga, não perca hoje o programa Vida e Saúde a partir das 4 horas da tarde. Bom, e o assunto agora é audição na terceira idade. Você sabia que ouvir bem é essencial para manter a autonomia, a convivência e até a saúde mental?
O problema é que muita gente ainda encara a perda auditiva como algo normal, coisa do envelhecimento, e acaba adiando a busca por ajuda. Para falar desse tema tão importante e trazer os principais sinais de alerta, eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga Taisane Rodrigues Sanguibush. Taisane, boa tarde, muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês hoje aqui. Muito bem-vinda e destaco a você de casa que você pode participar dessa entrevista. Tem uma dúvida, algo que você gostaria de saber? Mande o seu questionamento para a gente no número que está aparecendo na tela, 51997697129, um momento de compartilhamento aqui, de aprendizagem também no telejornal NT Sul. Taisane, vamos começar então pela questão padrão, assim, o que é normal? É normal do envelhecimento a perda auditiva? Nem todo mundo perde a audição? Como é que funciona isso? Nem todo mundo perde a audição, tá? Mas, diferente do que a maioria das pessoas pensa, a perda auditiva ela não ocorre apenas nos idosos, né? Então, às vezes a pessoa acha que por ela ser jovem demais, na faixa dos 30, 40 anos, ela não tem uma perda auditiva, isso não está correto também. Então, qualquer faixa de idade pode ter perda auditiva. Inclusive, ali na clínica a gente fez a adaptação de um bebê de 2 anos de idade com perda de audição. Então, não é algo exclusivo do envelhecimento, mas é muito comum que as pessoas passem a apresentar algum grau de perda auditiva aí no decorrer da vida. A gente ouve muito sobre a questão de perda auditiva, que isso tem a ver com aquilo que a gente escuta, né? Um som com diferentes características, som muito alto. É só isso? Tem questões genéticas? O que contribui para a perda auditiva? Uma boa questão. Na verdade, a perda auditiva ela pode aparecer por várias coisas, né? O envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele fica lá no topo da lista, né? Mas exposição em excesso, assim, ao ruído, né? Inclusive, dentro das indústrias, a gente faz a avaliação, a audiometria ocupacional, que a gente chama, porque as pessoas, às vezes, estão expostas ao ruído, né? Então, a gente tem que avaliar a audição. Então, assim, causas hereditárias. Às vezes, todo mundo na família tem a perda auditiva, a pessoa pode realmente apresentar algum grau de perda de audição também, né? Então, esses são os principais. E até mesmo infecções no ouvido, que a gente chama de otite, né? Quando ela não é bem tratada da forma correta, isso a longo prazo pode se tornar também uma perda auditiva. Então, são várias coisas que podem trazer essa dificuldade para ouvir. O que seriam, assim, os primeiros sintomas, ou pelo menos sintomas que deveriam chamar a atenção, que a pessoa deveria procurar ajuda? Como é que é essa perda? É uma perda repentina? Tem alguma outra característica? Normalmente a perda auditiva ela vai aparecendo gradativamente, né? Tanto que o próprio paciente às vezes nem percebe que está com a perda de audição, que está com dificuldade para ouvir. São os familiares mais próximos, os amigos que vão notando que a pessoa começa a pedir para repetir o que foi dito com frequência. Então aquele famoso o quê? Pedir para repetir, aumentar o volume da televisão e do rádio, né? Zumbido no ouvido também pode ser sugestivo de perda de audição. Então são alguns sinais claros ali que pelo menos a avaliação precisa ser feita. Tem até uma questão, a gente estava conversando fora do ar aqui, mencionei para a Taisane algo que aconteceu na minha família. Vou compartilhar aqui a experiência de uma pessoa que começou a se isolar. É uma pessoa muito alegre, que contava histórias, ouvia, interagia com as pessoas e começou a ter ali um isolamento. As pessoas começaram a achar, poxa, fulano está com um problema mental ali, né? Tem que procurar o psicólogo. E na verdade não era nada disso, era uma perda auditiva, então ela não conseguia se concentrar, não conseguia entender bem o que as pessoas iam falando e ela ia se isolando. Então tem até mesmo a partir daí, aí sim, um impacto nessa questão mental da pessoa, né? Exato, e na questão social também, né? Então, uma das primeiras coisas que acontece é o isolamento social. Então, a pessoa pensa, poxa, eu ia lá no almoço em família, reuniões, eu gostava de participar de algum tipo de reunião, mas eu não consigo entender o que as pessoas estão falando, eu nem vou mais, né? Então, a pessoa começa a se isolar e isso vai abrindo portas para coisas mais graves, inclusive depressão, demências, né? Hoje a gente tem muitos estudos que mostram a relação da perda auditiva não tratada e o surgimento de demências até. É possível algum tipo de recuperação da audição com algum tratamento? Por exemplo, algo que seja transitório, a pessoa não está ouvindo bem num período, mas com algum tratamento recuperar?
Olha, são casos bem específicos, né? No caso das otites, por exemplo, que são infecções no ouvido, o paciente fica com o ouvido abafado, né? Então ele sente que não está ouvindo muito bem. A gente vai encaminhar esse paciente para um médico otorrinolaringologista, ele vai fazer um tratamento ali e a audição ela pode voltar ao normal, né? Mas na maior parte dos casos, quando a gente tem a perda auditiva que está instalada ali, essa perda não pode ser revertida, né? Por isso que a gente sempre fala, o menor sinal de uma perda auditiva merece investigação, merece um diagnóstico e o tratamento quanto antes. Quando a gente fala de zumbido, de algum chiado, já ouvi uma pessoa dizer, parece que tem uma cigarra dentro do meu ouvido. É normal que a pessoa tenha, por algum momento depois isso desapareça, ou não? Quando começa, é sinal de alerta, tem que procurar ajuda. O zumbido ele é um sinal de alerta mesmo, porque entre 80% e 90% dos casos de zumbido, eles estão relacionados com algum grau de perda auditiva. Então, quando o paciente chega no médico e comenta, ai, doutor, eu tô com um barulho no meu ouvido, às vezes parece um apito, uma cigarra, um chiado, são várias formas que ele pode aparecer ali. A primeira coisa que o médico pede é uma avaliação auditiva, né? Então, a gente precisa ou confirmar que existe algum grau de perda de audição ali, ou descartar, e aí a gente vai investigar outras coisas. Claro. Quanto a essa questão do volume que a gente ouve as coisas, né? Claro, tem ambientes, como você mencionou, quero resgatar esse tópico, que inclusive a própria legislação já prevê o protetor auricular, porque o ruído é muito alto. Que cuidados a gente deveria ter, no geral, seja no ambiente de trabalho ou naquele ambiente no momento de lazer, que às vezes as pessoas terminam se passando também, fone de ouvido, que é algo cada vez mais usual. Quais cuidados nesse sentido? Exato. Eu costumo brincar que o fone de ouvido ele não é um vilão quando ele está sendo utilizado da maneira correta, né? Então a gente sugere o quê? Que o fone de ouvido não ultrapasse 50% da barra de volume, né? Então mas realmente... é difícil, que a gente gosta do somzinho mais alto. O somzinho mais alto, né? E é isso que a longo prazo pode causar uma alteração auditiva, né? Então assim, o que a gente sugere? Faça intervalos quando está usando o fone de ouvido, não precisa colocar no máximo de volume do dispositivo, né? E uma coisa importantíssima que às vezes as pessoas não fazem, que é colocar o exame auditivo no check-up anual de saúde. Então vai lá, vai visitar um médico, vai fazer os teus exames de saúde anual, coloca uma audiometria ali junto para saber como é que tá a audição. E isso em qualquer idade, tá? Inclusive na fase escolar, quando as crianças entram na escola, é importante que seja feita uma avaliação auditiva ali, adultos, idosos também. Essa é uma coisa que a gente realmente tende a esquecer. E até não é o usual que o médico, quando você vai no clínico geral, quando ele vai requisitar ali aqueles exames anuais ou algo nessa linha, que preveja isso. Então é algo que a gente já tem que ter atenção para fazer efetivamente a solicitação, né? Exatamente. De modo geral, a gente tem que avaliar visão, audição todos os anos. É importante a gente inserir esse exame aí no nosso check-up anual de saúde. Mas, Sani, vamos falar um pouquinho sobre o aparelho, né? Que é algo que acho que todo mundo tende a querer fugir, diz assim, não, estou bem, vamos tentar deixar quando não for mais possível evitar. Quando ou para quais casos que ele é recomendável, como que funciona? Na verdade, esse é o maior erro, eu falo para os pacientes, né? A gente ir empurrando com a barriga, que nem a gente fala, é o pior cenário. Porque, na verdade, quando a gente não está ouvindo bem, é o nosso cérebro que está recebendo menos estímulo do que ele deveria. Então, quando a pessoa não ouve bem, não enxerga bem, é o cérebro que vai ficando preguiçoso, ele vai se esquecendo das informações. Então, às vezes, a pessoa demora tanto tempo para colocar o aparelho que a gente não consegue reverter aquilo da forma como deveria. Então, se a pessoa notou que está perdendo a audição, já faz o diagnóstico, uma perda auditiva de grau leve, é muito simples a gente fazer a adaptação do aparelho auditivo, né? E que nem a gente estava falando fora do ar antes ali, hoje os aparelhos eles são minúsculos, né? Eles são imperceptíveis. Então, às vezes a pessoa chega lá na clínica com uma imagem antiga, equivocada do aparelho auditivo, que era grande, que era chamativo, que fazia barulho. Hoje não, hoje eles diminuíram de tamanho e a qualidade do som melhorou muito. Então, essa adaptação é muito mais fácil. Pois é, e como que esses ruídos do dia a dia interferem na rotina de quem usa o aparelho? Por exemplo, você está andando numa rua do centro de Cachoeira do Sul,
a gente está aqui no interior do Rio Grande do Sul, ainda é usual o carro de som, né? Então, tem aquele ruidão ali, aquele som relativamente alto, ou quem sabe a pessoa vá num evento, o aparelho ele consegue fazer uma compensação, um ajuste quando isso acontece? Hoje em dia, sim, Daniel. Hoje os aparelhos, eu falo que eles são cheios de tecnologia, né? Então, hoje o aparelho tem inteligência artificial. Se o paciente chega num ambiente barulhento, o aparelho lê o ambiente que o paciente está e ele se ajusta automaticamente. Então, se tem uma caixa de som, tem um barulho muito alto, o aparelho diminui aquilo que não é importante e ele foca na voz das pessoas. Então, hoje o próprio aparelho, sem a gente mexer em nada, ele já vai lendo o ambiente e se ajustando sozinho. Pois é, a Thaís estava me falando antes da questão de inteligência artificial, né? Que ela é aplicada a esses equipamentos. É algo interessante da gente saber, né? Taisane, outra coisa que pega muito é a questão do preço. Claro que a gente sabe que existe pelo SUS, mas tem aí uma espera que normalmente é longa também, filas que às vezes podem demorar anos. Como que é a tua percepção da questão de acesso, especialmente para o público de uma renda um pouco inferior? O SUS, ele dá os aparelhos auditivos, né? Então, tem todo um processo, um trâmite ali que o paciente tem que entrar nessa fila de espera para receber os aparelhos auditivos pelo SUS, né? O lado bom, os aparelhos são excelentes também, tem todo o processo de adaptação, só tem a fila de espera, né? Então, esse é o lado ruim dessa parte da adaptação. Por isso que a gente fornece na clínica várias formas de pagamento para o paciente, né? São para tentar facilitar, para tentar aproximar o paciente dessa necessidade que é o aparelho auditivo. Claro. E esse processo de adaptação, a pessoa, por exemplo, tem que voltar na clínica algumas vezes, como que funciona isso? Perfeito. A gente sempre começa com um volume mais suave, né, para o cérebro ir se adaptando a ouvir novamente. Então, esses retornos, né, esse acompanhamento é extremamente importante. Então, hoje a gente vai aumentando o volume do aparelho aos pouquinhos, o paciente vai se adaptando, vai ouvindo os sons do dia a dia de novo, até a gente chegar no volume que realmente precisa. Então, isso às vezes leva 1 mês, 2 meses até a gente finalizar a adaptação ali, mas é super importante esse acompanhamento. E a pessoa, eventualmente, ela pode ter um certo desconforto logo que coloca o aparelho. Você pode me ajudar aqui. Se, por exemplo, para ela pode parecer ali um som que está mais alto do que ela imagina que deveria estar. Não sei se isso é comum, se isso acontece. Isso, exato. Essa era uma questão antigamente, né? Quando se colocava todo o volume que o paciente precisava logo no primeiro dia, na primeira consulta, né? Por isso que hoje a gente já tem esse processo de adaptação, a gente começa com um volume mais suave e vai aumentando gradativamente para o paciente se sentir confortável. Perfeito. Bom, a gente tem pergunta aqui na tela, vamos a esse recado aqui. A Marilete está dizendo o seguinte: fiquei surda e com zumbido no ouvido depois de ter tido uma bronquite. Vou ficar surda para sempre? E aí? Olha, Marilete, isso é uma pergunta bem importante, mas a primeira coisa que a gente indica é procurar um médico otorrinolaringologista, porque o médico vai fazer uma avaliação inicial. Provavelmente ele vai pedir ali uma audiometria, né, um exame mais completo, imitanciometria, para ver como é que tá a orelha média, a orelha interna. Então, primeira coisa, procurar um médico otorrino para a gente conseguir falar mais aprofundadamente sobre o caso, né? Tá bem. Muito obrigado, Taisane, pelos recados aqui. Nós conversamos ao vivo com a fonoaudióloga Taisane Rodrigues Sanguebusch sobre perda auditiva. Taisane, obrigado pelas informações. Um bom trabalho para ti. Eu que agradeço o convite. E muito obrigado a você de casa pela companhia, pela audiência. O NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. A gente volta ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau.